O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje que o governo revoga o ato que ampliava as normas de fiscalização sobre o PIX. Afirmou que o presidente Lula vai assinar uma medida provisória para dizer que não haverá nenhuma tributação sobre o PIX. Para mim é um cenário de um absoluto caos de informação. O governo diz que não, depois não consegue dizer que não. Aí vem a contra-informação de boa parte da população e particularmente da oposição, dizendo que sim, que seria taxação. Aí o governo desdisse o que disse que não disse. Para mim isso é caótico, professor. Que desgoverno esse que a gente está vendo. E tem mais, Paulo. Ainda está acusando que foram os criminosos que levaram tudo isso, as pessoas. Mas, na verdade, a oposição nem estava falando, estava desconfiando do governo, né? Mas não estava falando abertamente que o PIX ia ser taxado, não é? Estava reclamando da possibilidade de, tendo um controle maior, obrigar a pequenos comerciantes, pequenos empresários, ao camelô, ao bombeiro hidráulico, não é? A ter que pagar imposto de renda. Se a soma das movimentações financeiras, via cartões de crédito, mas via PIX também, ultrapassasse, no caso da pessoa física, R$5.000, no caso da pessoa jurídica, R$15.000. Nós estamos diante de um problema de comunicação. O governo diz que todo problema é de comunicação. Está errado, não é. É de concepção e de falta de convicção democrática. Esse é o problema do governo atual. No entanto, aí houve um problema de comunicação mesmo. Eles não explicaram direito. E como o pessoal está todo ressabiado, lembram da taxa das blusinhas? Sim. Que não ia ser, que veio a Janja e falou, não, quem vai pagar é só, não é o consumidor não vai pagar e depois, não é? Depois acabou pagando. Então, há uma crise de confiança no governo. E é por isso que essas versões, elas colam. E foram tão grandes que o governo teve que tomar essa atitude, que foi meio vergonhoso, né? Ele teve que tomar uma atitude de, como você falou, Paulo, desdizer o que não disse. Não é? Então é incrível isso, né? Eu não sei se existe um Sidônio Palmeira que dê conta de resolver esse problema. Eu acho que não existe nenhum marqueteiro, porque isso é um sintoma, não é? É um sinal da desorganização político-administrativa do governo Lula. Professor, você toca no assunto, e eu quero provocar o Ricardo agora para essa conversa. Você toca numa parte do assunto que talvez seja mais preocupante. Porque esse descontrole da informação, que é desdizer o que não disse, porque é isso mesmo que aconteceu. É um absurdo. Se você pegar o cenário do que aconteceu com essa história de taxação de PIX, disse que não disse, desdisse o que não disse. Quer dizer, é um absurdo tão grande, mas apresenta uma ponta do iceberg. Porque o desastre da comunicação, e você lembrou bem, ele é maior do que só um desastre em comunicação. É um desastre em gestão política, em gestão econômica, em gestão pública. O atual governo já está desgovernado em todos os sentidos. E é preciso que se chame atenção a isso. Não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para dizer que isso é um processo ideológico. Criticar o atual governo não é um processo ideológico. Queria te ouvir, Ricardo. Ô Paulo, no jargão do futebol, né? Amarelou. Sentiu e amarelou. Foi o que aconteceu. Porque a questão realmente é de comunicação. E é o desastre, como vocês já falaram, da comunicação do governo. E, por outro lado, né, é o Oscar, é o gênio da comunicação, encarnado, né, no deputado federal Nicolas Ferreira. Porque tudo isso aconteceu por causa de um vídeo que ele gravou e publicou. Esse vídeo, até a última vez que eu vi, tinha 200 milhões de visualizações. 200 milhões. O que significa obviamente, que quase 90% dos brasileiros viram,
Não significa isso, né? Muita gente viu mais de uma vez e compartilhou e tal, mas é um fenômeno. Em que pese, né, o Nicolas ser um gênio da comunicação, ter uma capacidade de se comunicar como talvez poucos ou único aí no Brasil, e tem eficácia nesse tipo de comunicação dele, em que pese isso, eu deploro esse tipo de atitude, porque isso não contribui em nada para o crescimento do país, isso não contribui em nada para o desenvolvimento saudável do ambiente político, porque ele pega um monte de alho, mistura com bugalho, pega um monte de fatos reais, mas totalmente desconexos uns dos outros, e faz uma confrontação. Paulo, este governo é perdulário, este governo é ineficiente, e esse governo só quer saber de arrumar as contas através de arrecadação de impostos. Ponto. Isso não se discute. Mas isso não legitima pessoas a não pagarem seus impostos, mesmo que seja o pequeno comerciante, que seja o Zé do pastel, igual o Nicolas falou, que seja o motorista de Uber. E não adianta você falar assim, mas não cobra do grande empresariado, né? Ok, está errado é não cobrar de algum grande empresariado, ou está errado o governo ser perdulário. Não está errado a Receita regular, fiscalizar a movimentação financeira. Isso é normal, isso ocorre no mundo inteiro. A Receita é um órgão de Estado. A Receita não é órgão de governo. Ô Paulo, eu, você e o professor, a gente tem um pouco mais de idade do que a média que nos ouve agora. A gente lá atrás, no Fernando Henrique, quando ele criou a CPMF, todo mundo já dizia, isso é uma forma de fiscalizar as contas de pessoas físicas e jurídicas, porque o governo vai saber da movimentação de cada um. Quem tem dinheiro, quem tem grana aplicada em determinados fundos, já há alguns anos a Receita inventou um tal de come-cotas, que é uma maneira de tributar mensalmente alguns fundos que não eram tributados, que não são, a arrecadação não é tão relevante, mas a ideia era ter acesso ao rendimento mensal de pessoas que talvez no final do ano gastassem o dinheiro que ganharam com a aplicação e não recolhessem os impostos. Então a Receita Federal, sempre que ela pudesse utilizar de tecnologia ou de informação para fiscalizar e tributar, vai fazer isso. A Receita Federal brasileira ou de qualquer lugar do planeta. E essa repercussão toda, ela se deu, repito, em cima de distorção, em cima de desinformação, porque saíram juntando um monte de peças que não se encaixam. Mas como estamos falando de um governo que fez a fama, então deita na cama, se é do governo Lula, que não tem credibilidade nenhuma, e com justa razão, porque não merece credibilidade, todo mundo pulou. Aí a população das pessoas mais simples, as mais esclarecidas, entenderam que isso estava errado. E aí, amigo, é igual caminhão sem freio ladeira abaixo, não tem o que fazer. Aí o governo sentiu, amarelou e revogou essa medida que não tinha nada de errado ou de anormal. Na verdade, o que há de errado e anormal nessa medida é um desconhecimento da informalização da economia no país. Como a Receita Federal e o Ministério da Fazenda tiveram esse desconhecimento, porque eu não sei, mas outro dia eu vi uma informação, acho que 70%, talvez vocês tenham 70% da economia brasileira hoje é informal. Então, é isso? Eu estou errado? 27%. Quanto? 27%. Não, é o contrário. Circulante. 27% do dinheiro que circula na economia vem da informalidade. É o inverso. 70% da economia é formal, 30% é informal. Então, nós temos 30% da economia brasileira na informalidade. Quando a Receita Federal e o Ministério da Fazenda tomam uma atitude como essa, desconhece a realidade da informalidade. E aí, é o que você falou. Você pega alguém que tem talento para juntar informação e transformar essa salada mista num prato digerível, como é o caso do Nicolas, que tem esse talento, faz um estrago. Mas para um governo que já está ladeira abaixo dos governados, esse estrago é maior ainda. Essa é que é a realidade.